Como aplicar o jato de plasma? Bom, essa tecnologia tem sido amplamente utilizada nas clínicas, né, nos consultórios de estética, e é um recurso que basicamente utiliza dessa tecnologia que é o plasma, né, o quarto estado da matéria. Então, o sólido pode se tornar líquido, o líquido pode se tornar sólido, pode se formar o gás a partir do líquido, e o gás, quando ionizado, então pode formar o quarto estado da matéria, que é o plasma. Então, esse equipamento é um equipamento então gerador de um gás ionizado que forma então o plasma. E o plasma, dentro da estética, ele tem sido amplamente utilizado pela sua capacidade de gerar uma inflamação, uma lesão controlada, estimular a inflamação tecidual e depois aumentar a proliferação de fibroblastos, aumentar a produção de colágeno, e a sua aplicabilidade está cada vez mais ampla, né? Existem pesquisas de plasmas para estria, para flacidez corporal. Quando eu falo de face, para pitose palpebral, para rejuvenescimento no sentido de reposicionar o tecido, por exemplo, na região orbicular. Então crescem as pesquisas de aplicabilidade do plasma dentro do ambiente da clínica de estética, e na minha percepção a principal indicação hoje do plasma é pitose palpebral, né? A pitose palpebral tem a ver com reposicionamento, com estímulo da produção de colágeno, e o plasma faz isso de forma muito assertiva. Existem diferentes equipamentos hoje no mercado, existe o plasma direto, o plasma indireto. A aplicação pode ser contínua ou pulsada, eu sugiro um método contínuo. E o grande parâmetro que eu devo estar atento em relação à aplicabilidade do plasma é a perspectiva da dosimetria, da dose, né? Quanto maior a dosimetria, em tese, mais profunda é a lesão que o jato de plasma tem a capacidade de desenvolver. Além do mais, existem alguns cuidados em relação ao plasma, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais no final do vídeo. Vamos fazer a aplicação, lembrando que a minha paciente tem que ter um preparo, né, para receber a terapia por jato de plasma, uma higienização da região a ser tratada, depois aplicamos o anestésico, esperamos 15 minutos, reaplicamos o anestésico, fechou 30 minutos, retiramos o anestésico com soro fisiológico, a pele tem que estar bem seca, e assim depois nós podemos aplicar então o jato de plasma. Lembrando que a ideia é gerar uma lesão controlada. Esse paciente vai entrar numa fase inflamatória inicial e depois ele entra numa fase de regeneração que pode se estender até 3 meses, né? Aumentando a proliferação de fibroblasto, a produção de colágeno, e assim melhorando então o tônus do tegumento. Vale lembrar que o plasma também tem indicação para o tratamento de melanose senis, né? A retirada dessas hiperpigmentações. Cuidados prévios devem ser tomados, né, principalmente em relação à perspectiva de avaliação, mas eu falo isso no final do nosso vídeo. Vamos para a prática agora. É sempre importante avaliar a linha. Então, na minha paciente aqui, a linha de ponto de trabalho vai desde medial até lateral. Não existe um protocolo padrão em relação à aplicabilidade. Eu gosto de trabalhar linhas iniciais e ir depois triangulando. Vou fechar a primeira linha aqui e depois vou fechando triângulos, né?
Agora nós vamos para o lado contralateral. Eu vou botar uma musiquinha, mano. Dava um jeito pra parte da passar o creminho, né? Como é que é? Muito bem, finalizamos este vídeo respondendo alguns questionamentos importantes, né? Qual a diferença do plasma para o eletrocautério? Bom, por mais que a ideia da lesão, pelo menos a percepção visual, seja a mesma, são tecnologias distintas, né? Quando eu falo de eletrocautério, eu estou falando de aplicação de uma corrente elétrica, quando eu estou falando de plasma, eu estou pensando no quarto estado da matéria. Em termos de lesão, são mecanismos distintos, por mais que as respostas sejam semelhantes, e talvez a grande diferença esteja na parametrização, né? Em saber quanto de energia eu estou colocando no tecido-alvo. No eletrocautério eu não tenho essa perspectiva do quanto de energia, enquanto no plasma eu consigo controlar o quanto de energia eu coloco no tecido. Então, por mais que os mecanismos sejam semelhantes, as pesquisas apontam uma confiabilidade maior para o equipamento de jato de plasma. Além disso, possíveis efeitos adversos, além de uma lesão descontrolada, se não estiver atento à parametrização para a necessidade do paciente, hiperpigmentação pós-inflamatória ou hipopigmentação pós-inflamatória. Então, as discromias são uma realidade em função da aplicação do plasma, em função do trauma, da natureza do trauma associado ao calor. Então, fototipos mais altos têm uma maior chance de desenvolver uma discromia, então muito cuidado em relação a isso. Sobre os cuidados pós-aplicação, nosso paciente recebeu o plasma agora, então nos próximos 3 dias vai fazer o uso contínuo de cicaplast, não vai se expor à radiação solar, ao calor, a pele não está íntegra, então tem que ter um cuidado importante de biossegurança para não ocorrer nenhum tipo de contaminação ali e uma infecção secundária. Depois de 3 dias utilizando cicaplast, nos próximos pelo menos 1-2 meses, o paciente segue o tratamento do home care de acordo com a queixa. Então, por exemplo, nesta paciente na região orbicular, nós estamos utilizando Rafamine a 3% com Tencine a 5%, ok? Finalizamos assim esta aula aqui sobre plasma na região orbicular. Não deixa de ler sempre, né, artigos atualizados sobre o assunto e antes de aplicar, fazer uma boa avaliação no teu paciente. Um super abraço e até a próxima.